Como anda seu processo de autodomesticação? Você, ao menos, de vez em quando, lança uma semente de dúvida no seu conjunto de crenças, no seu conjunto de ações, de pensamentos, de reproduções? Tem uma tirinha da Mafalda que eu acho maravilhosa. O amiguinho dela detesta estudar. Ele chama Filipinho. Pensa em alguém que não gosta de estudar. E eles estão lá estudando, e aí ele sai com essa. Nossa, nosso direito à educação é tão absolutamente indiscutível que eu já perdi as esperanças de que alguma alma caridosa acabe com ela. É uma brincadeira, mas que me provoca profundamente a pensar o quanto muitas vezes a gente é incapaz de questionar algumas coisas na vida. Esse processo que a gente vai vivendo ao longo da vida está muito ligado aonde nascemos, o conjunto de crenças que foram nos ensinados. Com certeza, uma Cibele nascida na Ásia teria uma outra visão de mundo, porque teria sido forjada num outro contexto religioso, num outro contexto sócio-histórico, em outra cultura. Então, muito do que a gente é, ele foi realmente construído aí nesse processo de a gente ser ensinado para estar em sociedade, naquele contexto, para ter comportamentos adequados para aquela religião, para aquela sociedade. E muitas vezes, mesmo acabado esse processo de domesticação inicial, a gente continua se autodomesticando. Em hora nenhuma nos é ensinado a parar e poder criticar o que a gente pensa e falar: olha, de repente a gente pode pensar de outro jeito. Ou ao menos lançar alguma dúvida para deixar brecha para o inesperado, para uma oportunidade de ver algo diferente. Porque se eu tenho uma certeza absoluta, eu não consigo enxergar nada além daquilo. Então, num processo mesmo de deixar janela, né? Olha, eu acredito nisso, mas será que é isso mesmo? Será que é desse jeito, né? É tão mesmo indiscutível isso? Será que dá para ser de outro jeito? Muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que é daquele jeito, que aquilo faz mais sentido, e não tem problema. Mas eu preciso exercitar, me dar o benefício da dúvida para o meu pensamento, para a minha crença, para a minha realidade. No livro As Mulheres que Correm com os Lobos, ela vai falando de quanto que nesse processo de domesticação a gente perde o contato com o selvagem que há na gente. Ela está falando de mulheres especificamente, é maravilhoso o livro para provocar, para a gente olhar para esse universo feminino. Mas ela diz que chega uma hora que a gente está tão domesticada e tão condicionada a algo que simplesmente a gente vai perdendo mesmo a potência de construir algo diferente. Vamos pensar num animal domesticado que toma banho todo dia, que come só uma ração chiquérrima. Se você colocar ele num ambiente inóspito, mesmo que seja da onde ele veio, digamos, primariamente, dificilmente ele vai conseguir se adequar e sobreviver, porque ele foi domesticado. Ele não sabe mais procurar comida, ele tem comida no lugar certinho, numa temperatura ideal. Já um animal selvagem, ele é capaz de ir atrás do alimento, sobreviver a condições mais adversas. Então, quando a gente vai num processo de muita domesticação, a gente perde o contato com esse lugar selvagem, da possibilidade da descoberta, da possibilidade de modificar, né? De ir ao encontro do nosso próprio alimento. Então,
esse processo, ele precisa, a gente, inicialmente, para ser inserido nessa cultura, mas não necessariamente a gente precisa usar ele para a vida toda. Eu posso não continuar me domesticando, reproduzindo aquele conjunto de crenças, aquele conjunto de. Eu posso questioná-los para deixar brechas, para duvidar, para olhar, e se fosse de outro jeito? E se pudesse ser de outro jeito? Há vários desafios nesse processo. A epigenética, que é a ciência aí que está revolucionando o que a gente sabe sobre hereditariedade, mostra que muitas coisas a gente aprende, inclusive, com uma etiqueta química no nosso gene, né, que diz assim, ó, esse gene pode se manifestar, esse não, a depender do que a gente vai vivendo. Então, o nosso ambiente vai ser muito determinante para a manifestação ou não de algumas coisas. Eles fizeram um estudo com ratos, deram um choque no rato, num ambiente onde tinha um aroma de cerejeira. Ok, fez aquela vivência, o rato tremeu, teve toda uma consequência daquele choque. Acabou. A quarta geração desse rato, que não viveu mais nada de choque, que não viveu, não viu o choque, ao sentir o aroma de cerejeiro, teve um comportamento corporal com tremores muito semelhantes ao choque. Provavelmente, em situações onde a gente vive condições adversas, a gente passa para a nossa geração aquele aprendizado para que ele possa se defender. Então, no caso, ao aroma de cerejeira, era um alerta que despertou aquela informação, digamos, da epigenética sobre uma situação completamente traumática, né, que seria aquele choque. Então, o medo pode ser passado para a geração como uma forma de aprendizado mesmo, mas não necessariamente o nosso contexto vai precisar daquele aprendizado. Ou podemos fazê-lo de forma diferente. Aquele rato, ele não estava sendo submetido a um novo choque. Ele estava sentindo o aroma de cerejeira. Mas para ele, aquele aroma de cerejeira emitia alertas de uma situação de intenso sofrimento. Fizeram um estudo com adultos no Hospital Monte Sinai de Nova York, olhando, né, para essa questão da epigenética em adultos, em seres humanos. 32 descendentes de pessoas que viveram situações traumáticas do Holocausto e viram que os filhos dessas pessoas tinham respostas diferentes ao estresse. Então, apontando aí que essa possibilidade também é encontrada nos humanos, né? Não só no experimento com os ratos. Porque a epigenética, que é esse marcador químico que diz para um gene se ele deve se manifestar ou não, traz informações das vivências, de como a gente acredita, de como a gente vai se colocando no mundo. Então, existe tanto um processo de, digamos, domesticação que a gente vai tendo ao longo da vida, pelos aprendizados, pelo contexto, mas também tem informações que a gente recebe de forma aí, hereditária, né? Não é essa a palavra adequada, mas herdada dos nossos familiares. Então, o grande exercício é de que a gente possa olhar para a vida da aleatoriedade que é ela e poder abrir brechas para a gente duvidar, para a gente tentar pensar de outro jeito, para a gente não continuar num processo apenas de reprodução, que gera muitas vezes reprovação, culpa, quando a gente quer romper com algum conjunto de crenças, com algum conjunto de acordos, de leis que foram estabelecidos. Ele pode ser necessário por um tempo,
mas não é de fato todo o conjunto da nossa vida. Então, que em algum momento, alguma alma caridosa, que deve ser, eu acho que nesses contextos, nós mesmos, temos de olhar e dizer: será? Não pode ser diferente? Eu preciso pensar desse jeito? Que outro jeito eu poderia pensar? Ou mesmo lançar uma semente de dúvida. Será? Não sei. Vou olhar para isso de um outro jeito, para permitir que a gente entre em contato com esse lugar selvagem da descoberta, do aprendizado, e não apenas de um lugar de reprodução. Tem um livro que eu amei que chama O Antifrágil. Eu esqueci quase tudo do livro, mas tem um exemplo. Meu cérebro é muito com imagem, ele precisa enxergar para fazer sentido. E ele faz uma analogia que me marcou profundamente. Ele diz: faz de conta que você vai colocar alguma coisa no correio para enviar para outro lugar e você vai enviar uma taça que quebra. Então você vai fazer todo com cuidado, escrever frágil. E ela tem que ser encaminhando com tanto cuidado para chegar no destino inteiro. Se alguém ousar jogar ou colocar outra caixa em cima, provavelmente vai chegar quebrado. E ele fala: esse é o frágil. Você tem todo um cuidado porque não quebra, e você, às vezes, não tem nem conserto, dependendo, né, da taça, você não consegue consertar, se mantém quebrado, né? O outro, ele fala que são as coisas robustas, são aquelas coisas que, sei lá, você vai mandar um pedaço de pedra, essa caixa pode ir por cima, por baixo, ser jogada, a pedra vai chegar igualzinha ela foi enviada. No destino final vai estar lá a pedra. E ele diz que isso é o robusto. Aguenta a pancada, mas não se modifica. Fica igualzinho. O outro se quebra, o frágil. O robusto aguenta, mas não se modifica. E ele diz que a grande sacada da vida é a gente ser antifrágil. E aí que a imagem fala na minha cabeça. Ele fala, é como se eu botasse no correio algo que fala assim, me jogue, chacoalha essa caixa, ponha mais 20 em cima, porque esse produto ele vai melhorando com esses eventos. E você envia uma coisa e ele vai chegar muito melhorado ao final, no destino final, porque durante esse movimento do transporte, onde ele vai sendo jogado, onde vai tendo outras caixas, ele vai aprendendo com isso. E ele disse que a grande sacada da vida, que é completamente aleatória, é que a gente possa ir aprendendo com o que vai aparecendo. Cada dia que você vai fazendo, que você vai vivendo a experiência, então não é bem assim, então dá para fazer desse jeito, e você vai modificando e se tornando antifrágil, porque você nem se quebra, não vira aquela taça que tudo se desmantela, porque está num conjunto muito rígido e que te deixou completamente frágil. E também não é aquele que vive, vive e não aprende nada, né? Tá sempre do mesmo jeito. Fala, mas você não aprende nada com essa experiência, criatura. E o antifrágil, não. Ele não é robusto. Ele é flexível, ele é maleável, ele está pronto para olhar e saber que a música trocou, que estamos em outra dança, e ele vai aprender os novos passos e vai estar se modificando e vai, num processo de aprendizado, se tornando muito mais potente, se transformando em outros objetos, em outras formas de estar no mundo, que permitem uma vida menos domesticada. E eu acho que algumas coisas de condições a gente talvez não rompa com tanta facilidade, talvez não rompa nunca, que a gente pertence a um lugar, mas achar brechas. Eu acho que se a gente conseguir fazer brechas para que a gente vá aprendendo com o que é aleatório, com o que vai, sabendo que a vida traz esse o tempo todo novos desafios, novos lugares,
novas trocas que a gente pode ir incorporando, trabalhando, e não apenas numa lógica de reproduzir ou de não aguentar nada do que está vindo. Então, bora pôr em dúvida, só perguntar: será? Dá para ser de outro jeito? Tem que ser assim mesmo? Não sei. Ok, por hora eu aceito, mas vou deixar bem aberto caso eu encontre algo que explique melhor, que me faça ter uma nova oportunidade, viver uma experiência mais rica, mais potente. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.